Olá, jovens! Vamos continuar falando do software Woca, que é um software de instalações elétricas para facilitar a nossa vida nos projetos. Abrindo o site Woca, que a gente trabalhou na última aula, clicando em Início, fazendo Login, ele vai abrir todos os projetos que a gente vem trabalhando. Vamos clicar em Projeto para abrir o projeto elétrico que a gente desenhou na última aula. Aqui cada aluno desenhou uma planta diferente. Podemos fazer a distribuição de lâmpadas, tomadas, interruptores de forma manual. Por exemplo, se eu quiser posicionar uma lâmpada, basta eu clicar em lâmpada, escolher o tipo de lâmpada, se é uma lâmpada no teto, uma arandela, um spot de luz ou uma lâmpada halogênia. O mais comum é essa lâmpada no teto. Clicar nela e colocar mais ou menos no centro de cada cômodo. Dando dois cliques, a gente determina a potência, 100 VA, 127 volts, e ele já determina o interruptor e o circuito. Salvar. Da mesma forma, a gente pode inserir um interruptor simples, um interruptor paralelo, ou até mesmo um four-way. Cliquei no three-way, próximo à porta, vou inserir um three-way. Relembrando que as camas estão aqui, então próximo à janela, vou inserir mais um three-way, clicando com o botão direito para repetir o comando. E esses dois three-way têm o comando A. E dessa mesma forma eu vou inserindo todos os pontos de iluminação e também os pontos de tomada. Eu tenho a tomada simples de 3 pontos, tomadas duplas, tomada tripla, tomada conjugada com interruptor. Então a gente tem aqui vários tipos de tomada, inclusive conjugada com interruptor paralelo. Vou inserir uma tomada simples aqui no nosso quarto. Cliquei em tomada. Quero inserir uma tomada baixa aqui próximo à porta. Inserir uma outra tomada aqui. Botão direito para inserir novas tomadas. Com o botão direito a gente vai inserir novas tomadas aqui no quarto. Inserir 4 tomadas aqui. Vou aproveitar e apagar a grade do nosso desenho para o nosso desenho ficar mais limpo. E dessa mesma forma eu vou repetindo esses comandos em todos os cômodos da residência. Para demonstrar a forma automática, eu vou desfazer esses comandos, dando Ctrl Z. Para fazer o posicionamento de pontos de tomada, iluminação e interruptores de forma automática, basta clicar em posicionamento de forma automática. O software vai fazer o posicionamento de vários pontos de tomada e interruptores seguindo a 5410. Aqui, como a gente classificou como quarto e sala, a cada 5 metros de perímetro ele vai tentar posicionar uma tomada, tentando manter a distância entre estas. Na cozinha, por exemplo, a cada 3,5 metros de perímetro, o software vai tentar posicionar uma tomada. Mas o software posiciona tomadas de uma maneira não inteligente. Por exemplo, aqui ela posiciona uma tomada no meio do nada. Então a gente tem que vir aqui e adaptar a posição das tomadas e dos interruptores conforme a gente deseja. No quarto, por exemplo, ele colocou um interruptor simples no meio dessa parede para essa lâmpada. No quarto, como eu já disse, eu gostaria de um interruptor paralelo, um interruptor three-way. Então venho aqui em three-way, quero um three-way próximo à porta e um three-way próximo à janela. Então, com o botão direito, eu clico próximo à janela. Vou afastar um pouco essa tomada baixa, inclusive o circuito 2, eu vou posicionar aqui do lado de cima. Para evitar mexer na nossa planta baixa, eu posso vir aqui e travar a planta baixa. Então, eu não consigo mais mexer na nossa planta baixa. Ela está agora toda travada. A gente consegue modificar apenas os pontos elétricos. Inserir o nosso three-way. Esse three-way está em um comando A, que é o mesmo comando da lâmpada. A gente tem que verificar isso. Vou deixar o A aqui do lado do interruptor. E essa tomada está no circuito 2. A iluminação está no nosso circuito 1. Vamos verificar novamente a posição. Aqui a gente vê que tem um guarda-roupa previsto para esse ponto, então vamos deslocar a tomada para esse ponto e seria bom ter uma tomada próximo dessa outra cama também para esse abajur. Então vou deslocar essa tomada para mais próximo da janela.
essa outra tomada próxima do abajur. E se eu quiser inserir novas tomadas, basta clicar no comando tomadas. Vamos verificar o segundo quarto. Vou dar um zoom nele. Nesse quarto eu só tenho um interruptor simples. Vou apagar o interruptor simples e vou utilizar three-way. Utilizando o three-way eu posso colocar até 2 three-ways aqui nesse quarto. Coloquei o primeiro aqui, com o botão direito clico e insiro o segundo interruptor aqui. Olhando a planta, o quarto aqui de baixo é uma cama de casal. Eu poderia colocar um interruptor nesse ponto, por exemplo, para a esposa e para o marido acender a lâmpada, mais um junto à porta? Posso sim. Vou utilizar 2 three-way e o próximo interruptor eu tenho que utilizar um interruptor four-way. Então eu posicionei um interruptor de cada lado da cama, mais um junto à porta. Interessante notar que o interruptor está com a letrinha A aqui do lado. Então, se eu utilizar esse interruptor, ele vai acender a lâmpada lá do outro quarto. Nem é possível porque eu não posso ter 3 interruptores three-way para acender uma única lâmpada. Então, o programa iria dar um erro quando eu pedisse para calcular os circuitos. Para evitar os erros, já vamos corrigir. A lâmpada aqui é o comando B, então já vamos utilizar a letra B, aqui, aqui e aqui também. Eu quero colocar uma tomada baixa junto da cama, mais uma tomada baixa do outro lado da cama. Vamos voltar à planta aqui. Acredito que uma tomada aqui e mais uma junto à porta fosse interessante também. Aqui atrás do guarda-roupa não quero posicionar uma tomada. Acabei clicando no circuito, clicando na tomada, vou puxar ela para cá. E para acrescentar mais uma tomada aqui junto da porta, basta eu clicar em tomada. Tomada baixa próximo à porta. Para a nossa sala, olha a posição que foi colocado a iluminação. A iluminação foi colocada num ponto que não é um ponto médio da sala. Essa sala é uma sala muito grande, então vamos optar por 2 pontos de iluminação no nosso exemplo. Um ponto de iluminação aqui. Vou inserir mais um ponto aqui nessa parte de cima da sala. Mais uma lâmpada aqui. E eu quero que as duas lâmpadas liguem com o mesmo comando. Essa aqui é F, então essa aqui também eu vou mudar para F. A sala, eu poderia utilizar o interruptor simples próximo à entrada, ou pensar em um interruptor paralelo, né? Colocar um interruptor para ligar a lâmpada próxima à entrada e outro interruptor para desligar a lâmpada próximo à entrada dos quartos, quando você for dormir, por exemplo. Então vou posicionar um interruptor para desligar as lâmpadas da sala aqui, para que à noite eu não saia atropelando tudo pelo caminho até o quarto. Então, se eu quero three-way, vou apagar este aqui. Vou inserir interruptor three-way aqui próximo à entrada. E inserir mais um three-way aqui próximo ao corredor. Clicando com o botão direito. 2 cliques em cima para passar esse comando para o F. 2 cliques aqui, vou passar esse comando para o F. Sempre ajustar o desenho para ele ficar da forma mais apresentável possível. Aqui eu esqueci de colocar a potência, né? Aqui ele calculou como, pelo tamanho da sala, uma lâmpada de 220 watts. Vou colocar duas de 100. Uma de 100 aqui e outra de 100 aqui embaixo. Quanto às tomadas da sala, vamos voltar na nossa planta. Tem um conjunto de televisão aqui, tem um abajur aqui, então eu tenho que colocar tomadas para atender os eletrônicos aqui e aqui também, pelo menos. Eu já tenho uma tomada aqui,
Como na estante normalmente a gente tem vários eletrônicos, vou colocar tomada dupla aqui. Vou colocar mais uma tomada dupla desse outro lado, clicando com o botão direito, do lado de fora. Vou apagar essa tomada simples. Posicionar a nomenclatura do circuito aqui do lado da tomada. Aqui nesse canto, a gente viu que é necessário ter pelo menos uma tomada. Nomenclatura do circuito aqui ao lado. Vamos deixar uma tomada aqui também. Todas as tomadas baixas aqui. Próximo a essa área de circulação, a gente deixou mais uma tomada baixa ali também. A sala acredito que seja ok. Deixar aqui o P da tomada. E o 2 indicando que essa tomada faz parte do circuito 2. Mudando esses pontos para deixar o desenho da melhor forma possível. Isso não é automático pelo software. Vamos agora ao banheiro. O banheiro, como ele é muito pequeno, eu vou inclusive apagar a nomenclatura banheiro aqui. O banheiro, normalmente, a gente tem um interruptor simples junto à porta para ligar a lâmpada do banheiro. Aqui ele utilizou a nomenclatura C. Vamos voltar à planta do banheiro. A gente tem que verificar onde está o chuveiro no banheiro. Aqui está o box. Acima do chuveiro a gente tem que colocar uma tomada de uso específico para aquele chuveiro. Mas o chuveiro não é uma tomada de uso específico de 600 VA. Clicando duas vezes aqui, a gente consegue inclusive escolher o tipo da tomada do chuveiro elétrico. A hora que eu escolho o tipo, ele já coloca a potência, já muda para a tomada do tipo alto e dá um nome chuveiro para esse circuito. Em vez de 5.400, vou imaginar um chuveiro um pouco mais forte, de 7.500 watts, 220. Salvar. Aqui ele já mudou o nome chuveiro 220, 7.500 volt ampere. Vou tentar colocar essa nomenclatura um pouco para o lado aqui. Ok. Normalmente, junto ao lavatório, a gente coloca uma tomada para a utilização de um secador de cabelo ou um aparelho de barbear. E acima do lavatório, também normalmente, a gente coloca uma arandela ou uma iluminação indireta para o espelho. Voltando aqui para nossa planta, vou apagar essa tomada. Vou inserir junto do lavatório uma arandela. Dentro de lâmpadas, a gente tem uma arandela, que é uma iluminação que vem da parede. E ao lado do lavatório eu vou colocar um interruptor e uma tomada, as duas juntas. O interruptor conjugado com tomada. Clicar aqui ao lado. Lembrando que o A é o comando lá do quarto, eu tenho que achar uma letra que eu não tenha citado ainda. Eu já usei o F aqui na sala. Vou usar o G para essa arandela. G, uma arandela de 60 volt ampere, alta, a 2 metros do chão. O comando é o G também. No caso, a tomada, o interruptor médio. Salvar. Vou posicionar o 2 ao lado aqui da tomada e o G ao lado do comando. Vamos agora para a cozinha. Junto à entrada da cozinha, vou posicionar um interruptor. Esse interruptor é um interruptor simples com E. Vou tirar também o nome cozinha daqui para facilitar o nosso desenho. Voltando no desenho, a gente tem a bancada. A gente tem que prever um número maior de tomadas junto da bancada, uma mesa e uma geladeira. Vou apagar o nome cozinha aqui para limpar o nosso desenho. Vou posicionar uma tomada de 600 baixa para a geladeira nessa posição. E junto à pia, vou colocar uma tomada dupla em cima da nossa bancada, que deve servir para o fogão e para o lado esquerdo da pia. Puxar mais uma tomada para o lado de cima da pia e vou passar ela para a média para ela ficar realmente do lado de cima da pia. Aqui eu tinha posicionado duas tomadas, elas estão como baixa. Vou posicionar também como média. A cozinha tem que ter pelo menos 3 tomadas de 600 VA. As 3 primeiras tomadas da cozinha têm que ser de 600 VA. Então vou mudar a potência de uma para 600. Eu tenho duas, a terceira aqui do lado. E essa tomada que está no meio da porta eu vou eliminar. A lavanderia, eu tenho pelo menos uma máquina de lavar próxima ao tanque. Lavanderia eu não
Utilizo tomada baixa, tenho que utilizar tomada média. Próximo a lavadora, ela já é de 600, vou especificar como média. Salvar. Vou colocar mais uma tomada de 600, também média. Próximo a essa parede, salvar. E o interruptor, vou colocar nessa parede. Vou apagar também serviço para deixar o nosso desenho mais limpo. Tirar a grade para deixar também o desenho mais limpo. Mudar a posição das nomenclaturas. Apagar o nome dos cômodos para deixar o nosso desenho cada vez mais limpo. É melhor. Quero aproveitar e deixar uma tomada externa, pensando que isso aqui é uma garagem coberta. Vou deixar também uma tomada posicionada nessa parede aqui. Uma tomada simples nessa parede. Também ao lado dela. Olhando de novo a planta, você pode perguntar, professor, o cliente ele gostaria de colocar um micro-ondas aqui próximo à geladeira, colocar um armário aqui com uma tomada para micro-ondas? Sem problema, a gente vai ver junto com o cliente. Vou deixar a tomada da geladeira, vamos deixar ela aqui para o outro lado, né? Por exemplo. E o cliente quer uma tomada média desse outro lado aqui para o micro-ondas. Como acrescentar a tomada? Clico em tomada, acrescento mais uma tomada aqui. Se ela é uma TUI e tem um uso específico, eu já falei que ela é média. Eu quero colocar um micro-ondas de 2000 watts, por exemplo. Micro-ondas de 2000 watts. Aqui, como está em VA, ele já faz uma aproximação. Salvei. Ele, inclusive, deixa a nomenclatura aqui do lado da tomada. Micro-ondas e a potência da nossa tomada. Vamos imaginar que aqui no quarto do casal, você queira instalar um ar-condicionado nesse ponto aqui, a pedido do cliente. Então você vai inserir uma tomada nesse ponto. Dá 2 cliques na tomada e vou falar que é uma tomada de uso específico. O cliente quer instalar um ar-condicionado de 12.000 BTUs para esse quarto. Então, selecionando o ar-condicionado, a tomada já passa a ser uma tomada alta e aqui a gente já tem a potência em volt-ampere desse equipamento. Se o equipamento não estiver na lista, basta eu inserir esses dados de forma manual. Salvar, já muda a tomada para uma tomada alta. Se quiser facilitar o desenho, a gente pode colocar a nomenclatura também para o lado de fora da parede. É um jeito de facilitar o desenho. Seguindo a ordem das ferramentas, se por acaso você quiser colocar uma campainha e o botão da campainha, ou até mesmo uma tomada de telefone, ou um cabeamento de rede, é possível colocar utilizando essa simbologia aqui no desenho. Para finalizar o nosso projeto, clicar em salvar. O projeto agora está salvo e a gente pode fechar o navegador se quiser. Lembrando que esse software ele fica com todos os recursos liberados por no máximo 5 dias. Então é bom a gente finalizar o projeto elétrico com todos os recursos habilitados. Um bom descanso e até a próxima aula.